Tem som? Ei? Som. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui transmitindo o nosso grupo familiar online na Conexão Verdade Simples. Eu sou Rodolfo Carvalho, seminarista aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga, e do meu lado está o meu irmão Reinaldo, seminarista e presbítero. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Irmãos, nós estamos tendo uma dificuldade de transmitir simultaneamente com o YouTube. Então hoje, exclusivamente hoje, né? Se Deus quiser, para a próxima quarta-feira nós já estaremos já resolvendo essa questão, né? Mas hoje nós só estamos ao vivo pelo Facebook. Então, como eu sempre compartilho, né? Esse é o momento que a gente tenta fazer o mesmo ambiente do grupo familiar, por isso que a sua participação é muito importante. Então, curta, compartilhe, comente, interaja o máximo possível com a gente, para que esse momento de aprofundamento da Palavra de Deus seja, né, cada vez mais gratificante e também, né, o Espírito Santo utilize esse tempo para que nós possamos ter mais comunhão e nos aprofundarmos mais na sua Palavra. Então aqui nós já estamos com algumas pessoas já online aqui no Facebook, né? A Rosângela Magalhães dando boa noite e a Lúcia Costa também, que está assistindo, dando boa noite. Então, boa noite. Vocês que já estão com a gente, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Vamos fazer nesse começo uma oração, aí já entoaremos 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Então, gostaria de pedir para que o Reinaldo fizesse essa oração. Aí depois já vamos passar para o momento de louvor e assim começaremos o nosso estudo aqui no nosso grupo familiar online 2.0. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, novamente nos colocamos em Tua presença, ó Deus, nos unimos, Senhor, como igreja do Senhor, mesmo distante, mas ainda assim, Deus, pedimos que o Senhor esteja enviando o Seu Espírito Santo para abrir nossos corações para aprendizado da Sua palavra, Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha de alegria de sermos seus servos, de podermos servirmos uns aos outros e de podermos frutificarmos, ó Deus, como Jesus frutificou. Seja nos usando, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Então, meus queridos, vamos todos juntos louvarmos a Deus neste momento. Mais uma vez, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos adorar o nosso Deus com bastante alegria, de todo o nosso coração, porque Ele tem enchido a nossa vida de alegria, de paz, de amor. Então, nosso coração nesta noite exulta a esse Deus maravilhoso. Cantarei o Teu amor para sempre. Correm para o mar, rio de amor por mim.
grande é o nosso Deus, e todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Bom, estamos de volta. Muito bom louvar a Deus, muito bom cantar hinos de adoração ao nosso Senhor, né? E lembrarmos, né, que
como Ele é grande, como Ele atua e Ele é soberano em nossas vidas, né? Mesmo em tempos difíceis, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano, né? E nós sempre temos que ter essa consciência e buscarmos cada vez mais saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus queridos, vou repetir um pouquinho o que foi dito agora no começo da transmissão, né? Nós estamos aqui com um pequeno problema técnico que geralmente nós fazemos simultaneamente a transmissão tanto no YouTube quanto no Facebook. Então hoje nós só estamos fazendo pelo Facebook, né? Se Deus quiser e assim permitir, mês que vem, semana que vem, né? Não é tão longe. Não precisa ser tão longe assim, né? Mas se Deus quiser, semana que vem, quarta-feira que vem, a gente vai ter esse problema solucionado. E muitas pessoas estavam acompanhando com a gente também no YouTube, né? Então, a sua participação é muito importante para essa nossa reunião familiar 2.0, né? Reunião familiar online, que então curta, compartilhe, comente, né? Já temos mais pessoas que se achegaram desde que começaram a live, né? Nós temos também a Adriana Pioli, que está aqui com a gente, e a família, boa noite a todos, né? A Lenita está com a gente também, boa noite, Lenita. José Marcos, Neuzir, a Lúcia Costa, né? Boa noite a todos que estão se chegando. A minha mãe, Romilda Silveira, está assistindo com meu pai também. Boa noite, sejam bem-vindos. A Cláudia falou que louvor maravilhoso, né? A equipe de louvor sempre, né, servindo com seus dons musicais, né, para adorar a Deus e nos ajudar cada vez mais a adorar melhor ao Senhor, né? E a Luciene Góes Simeonato também, dando boa noite também, seja bem-vindo à nossa transmissão online. Então, meus queridos, vamos dar o início da nosso estudo, né? Lembrando que o que nós fazemos aqui é um aprofundamento do sermão, né, de domingo. A gente sempre busca um pouquinho mais falar o que mais mexeu com a gente, né, o que mais tocou em nossos corações, o que Deus falou conosco na mensagem de domingo, para a gente refletir um pouco mais, né, no que Deus falou com a gente no domingo à noite. Então eu já convido a você, se há alguma coisa que você lembra de domingo, o pastor Antônio falou e marcou o seu coração, já comente aí, né, na parte de comentários no Facebook e interage com a gente para que a gente tenha esse compartilhamento, né, e essa interação também. Eu vou puxar, né, o bonde aqui. O que marcou para mim, né, foram algumas coisas que eu até coloquei no Facebook depois, mas eu vou falar duas agora, né. Então, o pastor Antônio falou uma coisa assim que, para a gente não entrar na ideia dos livros de autoajuda, né? Muitas vezes a gente apoia muito nos livros de autoajuda para poder nos ajudar nesses tempos de crise, né? Mas eles dizem que nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós temos que sempre lembrar que nós somos pecadores e precisamos, né, da glória de Deus. E tudo que nós fazemos de bom é por causa do Espírito Santo, né? Então, não é somente a nossa força de vontade, né? Mas a gente precisa realmente entender que é o Espírito Santo que age através de nós para fazer o bem e para mudar a situação que a gente está passando, né? Uhum. Sempre buscando o reino de Deus em primeiro lugar, né? Sempre tendo essa intenção do reino de Deus nas nossas vidas. E a única forma de frutificarmos é permanecermos no amor do Pai. Então, se a gente não está ligado na videira, se a gente não está ligado em Cristo Jesus, né, dificilmente a gente vai dar bons frutos, né? Algo que a gente falou também muito na semana passada e o pastor Antônio vem falado também, né? Que nós precisamos estar na videira que é Cristo Jesus para podermos frutificar e continuar, né, anunciando o reino de Deus. O que o pastor, cortando já o que o pastor tem falado, né, nos últimos domingos, inclusive já puxando também do tema, né, do mês passado sobre espiritualidade no lar, e nesse estudo sobre frutificação tem deixado cada vez mais exposto, mais claro, é que nós só frutificamos ou nós só fazemos a vontade de Jesus, de Deus Pai, quando estamos realmente buscando a presença de Jesus e Deus Pai através da oração, né? Então, nossas vidas dependem deles como nosso corpo necessita de ar. E, ao mesmo tempo, nós fazemos o que é a vontade dele, nós fazemos a vontade deles, quando nós, de fato, estamos mais
buscando a eles no nosso dia a dia, né? Então, o nosso ar, o nosso alimento diário, nosso ar, nosso oxigênio tem que ser realmente buscar a Deus, a Jesus em oração todos os dias para que nós possamos servir com mais alegria e de fato mostrarmos o caráter deles, a luminosidade deles, a glória deles através das nossas próprias vidas, né? Eu não lembro quem, o pastor ou teólogo que comentou, né, que os discípulos de Cristo Jesus, né, são como um espelho, né, que refletem para as pessoas que não ainda conhecem a Deus, não conhecem a misericórdia, não conhecem o amor, a justiça de Deus, né? Os discípulos de Cristo Jesus devem ser esse espelho, né, para as pessoas que não estão enxergando, né, que eles possam ver através de nossas vidas, né, a glória, o amor e a justiça de Deus na vida, né, no mundo, né? Então nós temos que refletir, né, o bom aroma de Cristo Jesus, né? Nós temos que refletir o caráter e tudo que ele fazia. É o texto que acabou sendo usado semana passada, né, de Mateus, não lembro o capítulo específico. O sal e luz, né? Sal e luz, cidade sobre o monte, como que nós temos que refletir, né, e mostrar isso, né? Então, antes da gente ler o texto base que foi lido no domingo, eu já gostaria de fazer também para a gente ir refletindo, né? Quando essa tempestade que nós estamos passando, né, tempestade política, tempestade econômica, tempestade de saúde, da própria questão do vírus, né? O que a gente vai dizer como foi esse tempo, né? Será que nós estamos importando mais ou menos com as pessoas? Será que nós estamos contribuindo com o reino de Deus, seja através do nosso serviço, com os nossos dízimos e ofertas, né? Ou nós não estamos contribuindo tanto no reino de Deus, né? Quando toda essa crise passar, qual vai ser a avaliação que nós vamos tirar desse tempo? Nós estamos mais parecidos com Cristo Jesus, levando o reino adiante, ou será que nós nos escondemos e nós não estamos praticando, né, a vontade de Deus para anunciar o evangelho a todas as criaturas, né? Comece a refletir um pouco, né, como que está a sua vida. Será que nós estamos frutificando ou não nesses tempos de crise? Muito bem, pegue a sua Bíblia, né? Vamos lá para o texto para a gente ler e fazer um aprofundamento um pouquinho mais na palavra de Deus. Então, abre sua Bíblia em João, né? João 15, 9 a 17, versos, né? 9 a 17. Certo. Eu acho que eu vou ler a partir do verso 7, mas sim, o endereço é o mesmo. Sim, desde da última semana nós estamos lendo de João 15, de 1 a 17, agora a gente vai ver mais específico dos versos 9... A segunda metade. A segunda parte, de 9 a 17. Eu vou pedir para que o meu irmão leia, né? Mas você aí na sua casa, junto com a sua família, pegue a palavra de Deus. Existem várias versões da Bíblia, né, hoje em dia, mas você com a sua versão, abra o texto em João, né, o Evangelho de João, capítulo 15, e versos 9 a 17, que nós iremos ler agora, né? Então lembrando, eu vou ler a partir do 7, porque eu acho que dá uma complementada um pouco mais no trecho, né? Dele dá a ligação, é melhor para fazer a ligação do que falamos semana passada e para essa semana, né? Sim, perfeito. Então, muito bem. Versículo 7 do capítulo 15. Deixa eu abrir aqui. Então, beleza, calma. Eu não sei. Vou esperar. João 7. Vamos lá, João, capítulo 15, falei 7, capítulo 15, versículo 7. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos.
Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Então, lembrando rapidamente, né, o resumo resumido do que... O resumo resumido super sucinto do que foi dito, no domingo. O pastor, eu lembro mais ou menos de 4 partes, né? Então, o pastor fez a primeira parte de agradecimentos novamente, fazendo justamente a ligação de esses serviços, né, agradecimento ao que as pessoas, como as pessoas têm respondido aos desafios que a igreja tem enfrentado atualmente, como, por exemplo, ajudar os mais necessitados com alimentos, até mesmo na questão das transmissões, as dificuldades que temos enfrentado, as pessoas que têm compartilhado as nossas transmissões, pessoas que têm ajudado a igreja de alguma maneira em algum lugar de onde estiverem trabalhando, né? Onde estiverem vivendo, ajudando as comunidades locais que elas frequentam, né? E a partir daí o pastor fez um resumo do que foi dito semana passada. A gente não vai entrar muito nessa questão, porque eu acho que está muito bem ligado. Até a gente falou um pouquinho, né? Na verdade, principalmente a gente falou de comecinho. Aí então o pastor entrou um pouco mais nesse segunda metade do texto. Ele explicando justamente como a nossa alegria, de fato, a nossa felicidade não está em buscar nossos sonhos ou buscar ou realizar nossos sonhos, buscar de alguma forma alegria em nossas vidas de maneira superficial ou sem sentido, né? Mas a nossa alegria real, como Jesus disse aqui nesse texto, é amar uns aos outros, e quando nós estamos cheios da alegria de Cristo, cheios da alegria de Deus, nós servimos uns aos outros, né? E por fim, se eu não me engano, ele deu um exemplo bem prático, né? Tanto é que ele fez a ligação com o tema do último mês, né, que é espiritualidade no lar, foi espiritualidade no lar, que ele falava como é que tem que ser o tratamento, ou o serviço, o amor que os pais demonstram entre si, né, no caso o pai e a mãe demonstram entre si, e como eles juntos demonstram amor ao filho, e como o filho também, os filhos têm que devolver esse amor aos pais, né? Então, como é que funciona essa dinâmica de amor dentro de um lar ou de uma família cristã, e a gente consegue expandir isso também para como esse amor funciona dentro de uma comunidade cristã, no caso da igreja, né? Como uns irmãos amam uns aos outros, né? Que é justamente o que foi dito no segundo trecho que o pastor falou, né? Que é servindo uns aos outros, né? Só voltando um pouquinho ali, que eu achei interessante, porque até que o que eu falei, né, o que marcou para mim foi a questão da gente não entrar na ideia dos livros de autoajuda, né? Sim. Que aqui nesse texto que a gente leu, né, fala sobre também a questão de Jesus falar que tudo que os discípulos pedirem ao Pai, né, ele vai conceder. Então, a questão é o que nós estamos pedindo, né? E muita gente com essa ideia de autoajuda, que nós podemos, nós somos capazes, e encontram nesse texto também uma ideia assim, Deus vai dar tudo que eu estou pedindo, né? Só eu pedir e ter fé que Deus vai conceder. Então não é bem por aí que as coisas funcionam, né? Que a gente viu no texto, né? Que o pastor Antônio falou, né? Que a gente tem que estar moldado pela palavra de Deus, né? Nós temos que estar conectados com a videira, o nosso pensamento tem que ser relacionado com o reino de Deus, né? E assim, quando o nosso coração e mente estiverem ligados a Deus, né? Aí sim, nossos pedidos vão ser todos relacionados ao reino de Deus, e com certeza Deus vai conceder, né? Mais ou menos nesse sentido que a gente viu no texto, no sermão de domingo passado, né? Então, o que é que nós estamos pedindo para Deus, né? Então, muitas vezes eu mesmo me deparo fazendo alguns pedidos a Deus, que depois eu paro e penso, nossa, como que esse pedido que eu estou fazendo, né, vai ajudar no reino de Deus, né? Eu às vezes fico pensando nessa questão, e que é uma coisa que a gente tem que estar alerta. Irmãos, mais uma vez eu vou... Bateria está acabando. A bateria está então, acabando. Só. Então, comentando essa questão do autoajuda, que está muito na moda o coach, né? Alguns
pensadores que eu já vi falando, geralmente falam que é uma tolice quase, ou uma busca sem sentido nós vivermos simplesmente em busca da felicidade constante, né? Porque nós, no final das contas, nunca vamos nos satisfazer, então é uma coisa que você vai se cansar, e mesmo que você consiga por algum momento essa felicidade, você vai também, como posso falar, já vai buscar outra coisa que acha que vai te satisfazer, né? Então, é uma coisa que nunca acaba, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui, que é a nossa real alegria, que onde nós devemos, de fato, nos satisfazer, é justamente buscando a presença de Jesus, e através da presença de Jesus em nossas vidas, nós servimos. E nesse serviço é que realmente encontramos alegria, né? É nesse sacrificar, nesse auto-sacrifício nosso de tentar ajudar a outra pessoa, servir a outra pessoa nas necessidades dela, especialmente levando-as a Cristo, é que nós encontramos, de fato, alegria, satisfação, felicidade. Tudo baseado justamente no que na cruz de Cristo, né? Porque o maior sacrifício, o maior serviço que tivemos para conosco foi justamente o sacrifício de Cristo para que nós pudéssemos ser salvos, né? Não sei se eu estou isso. Não, é isso mesmo. Bom, aqui temos mais uma mensagem aqui no Facebook, né? A Neusdir Cardoso, que é o... Aqui até falou que é o pastor Antônio, Neusdir e Pedro, né? A família do pastor aqui, eles estão comentando, né? Mateus 5, 13 a 16, né? É o sal e luz, que é a questão que nós temos que refletir a glória de Deus, né? João 15, 7 a 17, que é a leitura de hoje, e ele falou de Efésios 5, 21 até 6, versículo 4, né? Que são umas referências daquilo que nós estamos dizendo aqui. Muito bem. Então, essa era a primeira reflexão, né, que nós temos que ter, né? A questão da oração, né? Que ele falou, né? Do que nós estamos pedindo e se eles estão de conformidade com a vontade de Deus. Certo? Outra coisa, só para prolongar um pouquinho mais, explicar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, teve um encontro de jovens que eu fiz um estudo específico a respeito de amizade, e eu me lembrei quando eu estava lendo o finalzinho desse trecho, né, por volta do versículo 14, 15 e 16, que ele fala a respeito de amizade. No estudo eu lembro que a ideia de amizade é que duas pessoas, como o C.S. Lewis fala, né? Duas pessoas caminham em direção ao mesmo alvo, ao mesmo objetivo, né? E dentro desse contexto do do Evangelho de João, nesse momento específico, antes da ceia, né? Antes da ceia, que está havendo é praticamente uma discussão que Jesus está explicando o que é que vai acontecer, e os discípulos, os apóstolos, eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. E o que está acontecendo, se você for ver o que está acontecendo aqui, é que Jesus está falando que ele é amigo dos apóstolos, ele está indo para a cruz para morrer pelos apóstolos, e os apóstolos, na verdade, não são amigos de Jesus, pelo menos não nesse momento, porque eles todos tinham se juntado a Jesus por motivos próprios, né? Tanto é que tem aquela questão de eles acharem que Jesus seria um revolucionário, um líder político, e eles estavam até sempre perguntando para Jesus, preocupados a quem é que de nós que vai ser maior, ou quem vai sentar à sua direita, quem vai sentar à sua esquerda. Então, o que acontece aqui é que os apóstolos, os discípulos, estavam utilizando Jesus para conseguirem os próprios objetivos. Mas Jesus, por outro lado, ele realmente era amigo, ele se preocupava com os apóstolos. Ele estava indo morrer para salvar os apóstolos, mesmo que eles não entendessem isso. E no final do Evangelho de João é que eles começam a entender isso, mais ou menos, especialmente Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e que no final do Evangelho de João, Jesus pergunta 3 vezes para ele: tu me amas? Tu me amas? Então, se me amas, apacenta minhas ovelhas, né? Então a ideia do amor é a ideia do serviço. O amor é a amizade. Nós só temos amizade, de fato, quando caminhamos duas pessoas em uma única direção, em um mesmo objetivo, né? Então, como é que nós somos amigos de Jesus? Como é que nós temos
conseguimos a amizade com Jesus ou até maior aprofundamento de um relacionamento com Jesus. De fato, convivendo com Ele diariamente, através da meditação bíblica, oração, mas entendemos que de fato somos amigos de Jesus quando os nossos objetivos passam a ser os mesmos objetivos de Jesus. Né? Então é por isso que eu entendo que quando Jesus fala, pede o que quiseres que o Pai vos dará, é porque os nossos desejos estão alinhados com os desejos do Pai e do Filho, que é justamente o avanço do reino. Então, quando nós simplesmente vamos à igreja porque queremos que Deus satisfaça alguns desejos nossos, nós não estamos sendo amigos de Deus, estamos simplesmente utilizando Deus. Aquele amigo interesseiro, né? o amigo interesseiro. E o que Jesus está dizendo é que, na verdade, desde o início ele sempre foi amigo nosso e que nós temos a oportunidade de ser amigos dele, servindo uns aos outros e fazendo com que o reino avance. Antes de entrar um pouquinho mais sobre a questão do serviço, né? Só para a gente lembrar, no texto de João 15, no verso 16, né? Questão, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês para que deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que Deus Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, realmente, o nosso fruto deve ser para a eternidade, né? Que seria realmente, justamente, para o reino de Deus. Então, ele está amarrando, né? Tudo que vocês pedirem em meu nome, né, que Deus vai dar, mas está relacionado à questão do fruto, né? De você estar ligado à videira, estar ligado a Jesus e ter o mesmo objetivo de Jesus, que é o avanço do reino de Deus, né? E a salvação daqueles que ainda não o conhecem. Então, é isso que está ligando, né? E liga também a questão do serviço, né? Sim. Que nem o Reinaldo falou, né? Citou quando Jesus, depois ele encontra com o apóstolo Pedro, né? E pergunta 3 vezes, né? Se Pedro realmente amava Jesus, né? E Pedro, na primeira vez, assim, tu sabes que eu te amo, né? A segunda vez também, tu sabes que eu te amo, Jesus. E na terceira vez ele ficou, né? Assim, nossa, né? Ele repensou mesmo, né? E a resposta de Jesus é justamente o serviço, né? Se você ama realmente a Jesus, então apacenta minhas ovelhas. Então sirva, né? Sirva as outras pessoas. Tem até né? É fantástica essa analogia, né? Apacentar as ovelhas, né? Cuidar de bicho, né? Quem teve a oportunidade de cuidar de animais, sabe que não é fácil, né? Os animais não tem um cheiro tão agradável, né? Tem que cuidar das necessidades físicas e biológicas, né? E é um trabalho difícil, né? Mas se você ama Cristo Jesus, você deve servir, né? Você deve servir para o reino de Deus, servir as outras pessoas, né? Vai ser difícil, vai ter atrito com as pessoas, vai ter algumas dificuldades. Hoje mesmo, né? Eu, meu irmão, o presbítero Jorge e o pastor Antônio, a gente estava vendo... E o José Marcos também. E o José Marcos, né? O José Marcos também. O presbítero e pastor José Marcos. Nós estamos tendo essa capacitação, né? Do curso de liderança da igreja, né? Muito bem. Da 3TX lá de Campinas, que nós estamos fazendo para ajudar na revitalização da igreja e na plantação da igreja ali no bairro do Parque das Nações. E uma coisa bem interessante que a gente viu é a questão da personalidade das pessoas, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem um modo de ser, né? Então, nós precisamos nos conhecer, né? Primeiro um pouco, né? E também conhecer o perfil da outra pessoa para a gente poder servir melhor as outras pessoas, né? Modos então, que podemos servir também, né? Com cada um tendo o dom próprio, nós podemos servir a comunidade e os irmãos de maneiras únicas, né? Diferentes uns dos outros. Né? E é isso, né? O fruto, né? Cada um tem um dom, né? A partir do momento que eu já estou falando bastante aqui. Não, fica à vontade. Mas a partir do momento que nós acreditamos em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, né? O Espírito Santo habita em nós e ele nos capacita com dons espirituais para avançar o reino de Deus, para exortar as outras pessoas, né? E ajudar a comunidade de Jesus a crescer, né? Então, nesses tempos de crise, você está, né, frutificando, você está usando o seu dom para glorificar a Deus e aproximar mais pessoas para o reino de Deus? Como que está, né,
essa avaliação, né? Uhum. E o pastor Antônio está aqui comentando, né? No lava-pés, né? Jesus diz, façam isso Sim. e serão bem-aventurados, né? O serviço, vocês serão felizes fazendo o serviço, né? É o E texto que mais deixa humildade. claro isso, eu acho. Uhum. A própria questão da humildade, né? Do serviço, né? É muito, muito bom. O pastor deixou até na verdade, eu acho que eu não entendi muito bem o desafio dentro no meio do culto. Ele deixou um desafio pra gente. Não lembro se era a ideia de relação entre dois textos, né, que ele usou para complementar o culto na mensagem, que era de 1 João 3. Vou ter que colar o versículo, já não lembro. Tá aqui do lado. 1 João 3, 16 a 18. E Tiago, ou se a questão era simplesmente o problema específico controvérsia específica com Tiago, né? Mas a gente já chega lá. Então, 1 João 3, versículos 16 a 18. Eu, para variar, acho que vou ler um pouquinho além disso. Vou ler até o versículo 20. Então, 1 João, capítulo 3, versos de 16 até o verso 20. Pode ler que eu vou abrir outro. Ok, beleza. Então, vamos lá. Diz assim o texto. Sabemos o que é amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Então, aqui, se não me engano, ele faz a menção desse texto justamente ligando com o texto de João diretamente, de maneira que, para que nós tenhamos os nossos pedidos realizados, nós devemos estar alinhados com o amor de Deus. Nós temos que estar, de fato, enxertados na videira. Né? Nós devemos estar, de fato, diariamente buscando a Cristo, caminhando com Cristo na mesma direção. Né? Então, se nós não estamos com Cristo, não temos o amor de Cristo, no sentido de nós não buscamos a Ele de maneira amorosa, de maneira submissa, de queremos estar de fato na presença dEle, no final das contas, nossos próprios atos nos denunciam, né? Eu entendo como nossos próprios atos nos denunciam, porque se nós temos esse amor conosco, em nós, nós vamos servir ao próximo de alguma maneira. E é dessa forma que o amor de Cristo se manifesta também através de nós. E a ligação, né, com Tiago 2, 14 a 17, né? Os irmãos não precisam abrir, mas presta atenção na leitura, né? Que diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ele não vier acompanhado de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, realmente a questão diz, mais uma vez, se nós somos discípulos de Cristo Jesus, né, nós vamos e nós amamos a Cristo Jesus, nós temos que apacentar as ovelhas, nós temos que dar frutos, nós temos que contribuir com o reino de Deus através de ações, né, através de nossas atitudes, né. A gente não pode apenas falar que nós acreditamos em Deus, sendo que a gente não está sensível à necessidade do próximo, não está sensível à necessidade dos nossos irmãos, né? E essa ligação, né? Quanto que, mesmo na crise, o quanto que nós somos prejudicados, nós estamos nos prejudicando por ajudar o próximo, né? Ou será que a gente, eu só quero o meu bem e o bem da minha família, não estou tão preocupado assim
com como que o próximo está, né? Como que o irmão da igreja está, né? Então esse que é o grande desafio também, né? Que nós, nesse tempo de crise, né? O quanto que nós temos ligado, o quanto que nós temos conversado com outros irmãos para dar um pouquinho de alento, dar um pouquinho de esperança para eles nesses momentos difíceis, né? A própria questão das cestas básicas, né? Graças a Deus nós arrecadamos um bom dinheiro no mês passado, nós entregamos várias cestas, né? Se eu não me engano, chegamos a perto de 80 cestas que nós entregamos, não lembro agora o número de cabeça. Mas a nossa intenção é que no final desse mês nós entreguemos, né? Continuamos entregando essas cestas, né? E muitos irmãos têm contribuído. Se você ainda não contribuiu, fica o desafio também de você continuar contribuindo para a gente alcançar com amor, né, mostrar nossa fé através dessas ações, né, para abençoar mais pessoas, né, e ter esse movimento de ir atrás das pessoas também, não só doar dinheiro, que é muito bom, né, mas também você, se possível, deixa eu entregar uma cesta básica também, eu quero conhecer uma família que está necessitando, para poder entregar, né, um pouquinho do amor de Cristo Jesus, fazer uma oração, levar uma palavra de esperança, né? Se você se sentir tocado, né, nesse sentido, também entre em contato conosco, né, e mostre a sua fé através de ações também, né? De fato. Só para esclarecer não sei, eu imagino que seja isso, né? Qual o problema com o Tiago? A controvérsia. Tiago não tem problema nenhum. A controvérsia em cima do texto do Tiago é que eu acho que é isso que o pastor estava querendo comentar, que na época da Reforma Protestante, Lutero, quando saiu da Igreja Católica na época, né, ele pensou em refazer a lista de livros da Bíblia, né? E um dos livros que ele queria retirar do texto bíblico era justamente essa carta, essa epístola de Tiago, porque ela fala muito a respeito de boas obras, né? Porque a controvérsia, qual é a controvérsia de alguma forma, né? Que é a questão para nós sermos salvos, uma questão de a salvação vem pelas obras. E nós não entendemos que a salvação vem pelas obras, nós entendemos que as obras, elas demonstram a salvação, vamos colocar dessa maneira. Você só salvo, nós só somos salvos por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e porque ele nos amou, ele nos encontrou e nos trouxe para próximo de si. E ao recebermos esse amor de Cristo, nossa vida muda completamente e nós passamos a demonstrar esse amor através das nossas próprias ações, das nossas próprias obras. E sempre há essa questão, mesmo hoje, mesmo numa sociedade, numa cultura que não tem muita preocupação com relação a fazer boas obras para ser salvo, pelo menos não no sentido religioso da coisa, né? O que Tim Keller geralmente fala é que, embora muitas pessoas façam boas ações para dizer e para mostrar como elas são boas pessoas, o quanto elas precisam de respeito da sociedade, quer dizer, quanto elas merecem o respeito da sociedade, o cristianismo, o cristão, ele é o tipo de pessoa que eu já falei isso antes, que ele se pergunta o motivo da boa ação dele, né? Então, um cristão não deveria realizar más ações, né, obras da carne, mas ao mesmo tempo ele não simplesmente faz boas ações por fazer boas ações ou para ter merecimento de qualquer coisa, mas ele faz boas ações porque ele é grato pelo amor de Deus, pelo que Deus fez na vida dele. Então, ele, quando faz boas ações, ele se pergunta o motivo dessas boas ações, e essas boas ações, se são de fato boas ações, são boas ações motivadas pelo amor de Cristo na vida nossa, né? Então é isso que nos leva de maneira prática, que aqui Tiago ele usa um exemplo muito prático, e o Rodolfo listou esses exemplos práticos de como nós podemos fazer isso hoje, né? Nesse momento que
temos passado, né? Através de contribuições às cestas básicas, de serviços de apoio para outras pessoas, ligando para outras pessoas para saber como elas estão, entrando em contato, orando uns pelos outros, né? Inclusive nessas ligações, realizando ligações. Então, há várias maneiras de demonstrarmos amor. Nesse momento inóspito, é quando nós podemos mais demonstrar o amor de Cristo. É um momento que temos, não digo facilidade, porque em momentos que todos estão passando por escassez ou necessidade, é mais difícil, o peso, o fardo de um sacrifício de ajudar o outro é maior, mas é por isso mesmo que nós ajudamos o próximo, porque o amor de Cristo ele é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos ter. E a ideia é sempre assim, né? Sou salvo, por isso pratico as boas ações. Exato, né? exatamente. Sou salvo porque eu reconheço, né? Eu sou um pecador, eu não mereço nada, mas pela misericórdia de Deus, Ele me ajuda. Então, se Deus me ajuda, eu posso também ajudar as outras pessoas a encontrar essa misericórdia, esse amor De fato, em Deus. Exatamente. Então, vou ler alguns comentários aqui no Facebook, né? O pastor Antônio falou do texto de Tiago 2, 14 a 17, né? A Silva acabou de chegar. Boa noite, Silvia, Boa noite, e o pessoal do Silvia. Rio, todos que estão nos acompanhando também. O pastor Antônio falou Efésios 5, 21, 6 e 4, fala do amor prático na família. Então, confiram aí depois, né, junto com a sua família, leiam esse texto, né, momento devocional, leia esse texto mais uma vez com a sua família e entendam, né, a dinâmica do amor, né, no lar cristão. Um abraço para o Jefferson, que é professor Jefferson. Abraço para o Jefferson. Saudações. Saudações. Falou que a gente é fera, muito obrigado pela graça. O senhor é fera também. Obrigado pelo elogio. E o pastor completou mais um comentário. Ele fala que Tiago está falando sobre o testemunho cristão. É um péssimo testemunho quando não demonstramos o amor de Deus e não glorificamos a Deus. Realmente, quando o discípulo de Cristo Jesus não demonstra o amor, né? Realmente tem alguma coisa errada aí, né? É um pouco delicado. Não é delicado, mas é um texto pesado de Lucas, se não me engano, 17. Tem um texto de Mateus. Eu não lembro se estava na lista que o pastor leu. Acho que é Mateus 15. Não sei se está na lista. Que fala a respeito de... É que em Mateus é um pouco mais, eu acho que é um pouco mais brando. Lucas é bem enfático. E ali em Mateus, Jesus já fala a ideia de, até o texto de João, né, que aquele que não dá frutos, ele é arrancado, cortado fora, lançado ao fogo, né? E o texto de Lucas ele deixa bem explícito a ideia de que aquele que não serve com alegria, nem a questão de não servir com alegria, mas não serve ou não dá frutos, ele coloca em comparação direta com aquele que é inimigo do rei. Porque o texto, se não me engano, é Lucas 17, que é um rei, ele sai, ele vai resolver um problema diplomático, se não me engano, e quando ele volta, ele tinha deixado alguns servos no comando, no governo, e quando ele volta, um dos servos também tinha se juntado a uma população que estava falando contra o rei. E era justamente o servo que menos serviu, menos deu satisfação para o rei do que ele havia feito. Né? E o que acontece no final do texto de Lucas é que esse servo, ele é levado, ele é colocado junto com aqueles que não estavam falando bem do governo, do rei, na verdade, e ele é colocado, ele é preso, não, na verdade não é bem preso, né? Mas eles têm uma pena lá e são deixados de lado. Então, aqueles que, pelo menos o meu entendimento de Lucas, aqueles que não servem, ou que estão, vamos dizer assim, se dizem servos e não servem e falam como se não fossem servos, eles na verdade não são servos, são como aqueles que são inimigos do próprio rei. Então é justamente nessa linha, né? Se somos servos, temos de fato servido? Se somos servos, temos de fato nos achegado a Deus e servido
ao reino, ao avanço do reino, ou simplesmente dizemos que somos servos e não servimos, agimos simplesmente como aqueles que não são servos? Se for o caso, nós simplesmente não somos servos mesmo. Então, precisamos repensar nossas vidas, vamos dizer assim, né? Então, precisamos sempre buscar entender se realmente estamos servindo, se estamos realmente buscando a Deus acima de todas as coisas, né? O serviço só vai vir quando nós buscarmos a presença de Deus e fizermos realmente amizade com Ele, né? De fato. E já caminhando para o final, né? A crise, entendam bem, irmãos, a crise, ela revela também como está a nossa situação e como está o nosso coração, né? Se nós não estamos frutificando, se nós não estamos servindo, mesmo em tempo de crise, né? É que muito provavelmente nós não estávamos servindo antes, né? E será que nós vamos mudar, né? Essa que é a reflexão, né? Nesse tempo de crise, é para a gente refletir, nossa, como estava a minha vida? Se eu não estava servindo, que Deus tenha misericórdia de mim e eu possa começar a servir. Muitos até pensam assim, nossa, mas eu não sei qual que é o meu dom, qual que é o que eu posso servir na igreja. Então, ore a Deus, comece a ler mais a palavra de Deus, né, no sentido de peça a Deus a revelar, né, o que você pode servir. Nós constantemente estamos sempre falando das áreas que a gente precisa, né? Mas tenha esse coração com vontade de servir para o reino de Deus, né? Não fique acomodado, né? Não fique esperando que os outros façam todo o serviço, né? Mas você como discípulo, né? Põe essa mão na massa, tente contribuir para o reino de Deus da melhor maneira possível. E mais uma vez, como a gente viu, né? Cristo Jesus está sempre nos podando para a gente dar mais frutos, né? Então, como que são os nossos frutos, né? Em momentos de crise, né? Espero que todos estejam refletindo e sempre buscando, né? Mesmo assim, mesmo a gente já nas outras lives anteriores, né, a gente já falou que a gente parou para pensar algumas coisas, né? E voltando mais uma vez para o curso que a gente está fazendo, né? É bom a gente perceber quais realmente são os nossos dons para a gente empenhar mais naquelas áreas, né? E às vezes a gente está fazendo coisas que a gente não deveria fazer, né? Deixar para outras pessoas contribuírem, né, nessas áreas, né? Então, a gente sempre pedir discernimento para Deus, para que Ele nos dê, né, a capacidade de enxergarmos o nosso dom e como nós podemos servir a comunidade cristã para crescimento de relacionamento com Deus e também para avançar o evangelho para aqueles que não conhecem, né? Então, a igreja Deus é perfeito, Ele é sábio. A igreja é um lugar incrível para nós estarmos, né? A comunidade, não estou falando do edifício, né? Estou falando da comunidade de irmãos, da comunidade de discípulos de Cristo Jesus. Porque eles servem para conectarmos mais com o próprio Deus, né? Um exortando o outro, um apoiando o outro, né? Um suportando o outro, né? Não a questão, estou por aqui dos nossos irmãos, né? Mas ajudando com os dons, né, e talentos, um ajudando o outro no crescimento, com a intimidade com Deus, e todos juntos na missão de levar a salvação de Cristo Jesus para as outras pessoas. Então, para mim, isso é incrível, né? E nós temos que estar juntos frutificando para a honra e glória de nosso Deus, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu tô mexendo no WhatsApp aqui, porque mandaram uma mensagem para mim pelo WhatsApp, eu não sei se está tímido de mandar na lista do Facebook, mas eu vou ler aqui o comentário. Eu não vou falar o nome, eu falei que eu ia ler aqui, mas não vou falar o nome. Ele está digitando, vamos ver, mas enfim. As obras vêm pela fé e a fé gera a obra verdadeira. Eu entendo que seja isso mesmo, é isso mesmo. Não vou falar o nome, porque eu acho que... Vou esperar ele falar alguma coisa aqui. Muito bem. Eu vou, já partindo para o final, já vou agradecendo a presença de todos, a participação de todos. Eu vou continuar lendo alguns comentários aqui no Facebook, né? Mas já agradecendo a presença de todos, né? Vou ver onde que eu parei a última... Eu acho que esse é do pastor Cedilha, eu acho. Ou não? Então, o pastor... Neuzir, né? Falando
É que Tiago está falando sobre o testemunho cristão, que a gente Exato. falou do Sim. Précio, né? Então isso eu já lembro. Daí o José Marcos falou embaixo que Tiago é prático e direto em relação à vida do crente. O que faço e realizo, não faço para obter algum mérito, né? Fizemos apenas o que deveria ser feito por causa da graça obtida de Deus. Então realmente é isso. Quando a gente entende, né, a ação de Deus, a gente faz por amor a Deus e não porque a gente quer ser visto pelas outras pessoas e não porque a gente quer ter algum benefício, né, nisso. E eu acho que ele cita Deuteronômio, eu acho, 2 versos 8 a 10. Eu acredito que seja esse texto. A Giovana dando boa noite Giovana e família. E o Jefferson comentou o seguinte: Keller, né, acho que é o Tim Keller, aborda muito a prática do amor como algo não intencional, mas natural de quem recebe verdadeiramente a Cristo. A salvação é um todo, graça plena, inclusive nas práticas. O servo serve naturalmente quando percebe o seu chamado. Muito bom. Tim Keller é uma ótima fonte, assim, porque ele é bem bíblico, né? Ele é bem da nossa atualidade, ele consegue falar muito sobre essa questão de como que o discípulo de Cristo Jesus, ele deve impactar e transformar a sociedade também, né? E ele faz uma boa leitura da cultura e como que o cristão pode melhorar, né? Falar do evangelho, né? Sim. E realmente, né? O amor, né? O amor cristão deve mostrar a salvação para as outras pessoas, né? Muito bom. Quer falar? Não, eu pensei não, que você ia falar. Na verdade, eu não ia. Tô viajando. Tô viajando na maionese. O José Marcos cita o Efésios 2, de 8 a 10. Acho que é a correção que ele tinha feito. Sim, a pastora Silvia, né, fala que o serviço das obras sempre nos traz alegrias. As boas obras foram feitas por Deus para andarmos nelas e isso é um privilégio, né, com certeza. Servir a Deus é um grande privilégio, né? E eu acredito que é o privilégio de todo discípulo de Cristo Jesus, né? Muitos têm aqui a ideia assim, mas, né, mais uma vez, não sei qual que é o meu dom, o pastor é ordenado, ele tem né? Claro que ele tem uma preparação, a gente está se preparando para o ministério, né? Mas muitos veem assim, não, é só o pastor, só os presbíteros, só os diáconos que podem servir, né? E mais uma vez, não é essa ideia, né? Cristo Jesus falou para todos os discípulos irem e pregar, batizar, ensinar o evangelho, né, para as outras pessoas. Então, todos nós temos que ter, e todos nós temos esse privilégio de servir para o reino de Deus, né? Só complementando, você falando, me lembrou, eu não lembro se foi alguma aula do seminário, se foi alguma coisa do curso de liderança semana, mas a ideia do discípulo de Cristo é que ele é um co-criador. Sim. Você lembra que tem isso? Eu não lembro. Você não viu essa semana? Foi no próprio 3TX hoje. Foi no 3TX mesmo? Que é a ideia de co-criador, porque ele participa do avanço do reino. E o reino, até comentei esses dias atrás, né, como se fosse justamente um novo jardim no mundo atual, né? De alguma forma é Deus agindo na sociedade, de alguma forma para que ela fique redimida e que não vai voltar a ser, obviamente, o Jardim do Éden, mas é como se fosse, a comunidade cristã é como se comportasse de alguma forma como o novo Jardim do Éden. Não perfeito, como Deus criou e como vai ser quando Jesus voltar, mas é um tipo de cocriação que os servos, os discípulos de Jesus Cristo participam nesse momento no momento atual, né? Por isso nós servimos e por isso que somos alegres. Muito bem, já finalizando, mais uma vez. Vou ler aqui, o Kleber falou que... ele não falou que pode, mas é o Kleber. Uma pessoa não pode ter fé sem a resposta de obras justas, nem pode alguém ter boas obras sem fé. O problema não é que a fé precisa ter obras para ser verdadeira, e sim que alguns têm separado a fé das obras e as obras da fé. A fé não pode ser separada da resposta das obras, porque as obras fluem naturalmente da fé implantada por Deus. Comentário da Bíblia de Estudos, eu acho que a Bíblia de Estudo dele é a Bíblia de Estudos Reformada, eu acho. Acho que é. Acho que é a Bíblia de Estudo Reformada. Acho que tem. Isso. Muito obrigado, Cleber. É isso mesmo.
Muito bem. Temos o comentário da Yara, né? Prado. Excelente abordagem, meninos. Deus tem usado vocês. Muito obrigado, Yara. Obrigado, Yara. Deus abençoe. Amém, pela graça de Deus. Deus abençoe você, o Carlinhos, né? Toda a Carlinhos, a família. Cecília, Lourenço, Flávia. E os meninos, né? Essas crianças, E muito obrigado. O pastor, né, pelo perfil da Neuzir, falando que João, Tiago e Paulo estão falando da mesma coisa. O amor é prático. Uhum. Isso mesmo. O amor é sempre prático, não só por palavras, né, mas a ação, né, que demonstra o amor que nós temos. Isso mesmo. Muito bem, meus queridos. Estamos passando por tempos difíceis, mas Deus nos chamou para frutificar, não somente por palavras, mas através das ações conduzidas pelo Espírito Santo em nossas vidas. Então, que esse seja nosso desejo, né? Que nós sejamos usados pelo Espírito Santo para trazer esperança para as pessoas, não uma esperança qualquer de autoajuda, né? Mas a esperança na salvação em Cristo Jesus, que é a única esperança que nós temos nessa vida e sempre aguardando o retorno de Cristo Jesus, né? O mais breve possível. Então, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você ter compartilhado esse grupo familiar 2.0, o grupo familiar online, né? Logo, logo, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos, fisicamente também. Tá eu aqui, meu irmão, né, nesse espaço grande, vazio, olhando para uma câmera, mas a gente consegue perceber vocês aqui presentes através dos comentários, dos seus carinhos, né, das suas mensagens. Então é uma forma da gente, no meio dessa crise, estar conseguindo, né, um ajudar o outro, né, conseguir estar presente, né, dessa forma diferente, mas estamos aproveitando esse tempo da melhor maneira possível. Então, meus queridos, eu vou fazer uma oração. Depois nós temos mais uma música de louvor, né? E a gente pode ter alguns avisos também. E depois a gente vai encerrar essa live. Então eu vou fazer uma oração agora. Curva a sua cabeça, se achegue um pouco mais da sua família e vamos mais uma vez entrar na presença de nosso Deus e conversar com Ele neste momento. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, ó Pai, muito obrigado por este momento, por essa oportunidade, ó Pai, que nós tivemos aqui de ler a sua palavra, nos aprofundarmos, ó Pai, no que o Senhor tem falado em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor cada vez mais quebrante nossos corações, ó Deus, mostre para nós, ó Pai, aquilo que nós podemos fazer para o seu reino, para avançar cada vez mais o Evangelho, ó Pai, da salvação de Cristo Jesus, para aqueles que ainda não o conhecem, ó Pai. Ó Deus, use as nossas vidas como instrumento nas suas santas mãos, ó Pai. Sabemos que nós somos pecadores, muitas vezes nós somos egoístas, ó Pai, nós não queremos fazer a sua vontade, ó Deus. Muitas vezes também porque nós pensamos que nós não somos capazes, ó Deus, mas que nós possamos descansar, ó Pai, na sua glória, possamos descansar na sua soberania, ó Pai. Nós não podemos não entender tudo o que está acontecendo nesse momento de crise, ó Pai. Crise na política, crise econômica, crise também na questão da saúde, ó Deus. Nós não temos o controle sobre essas coisas, mas nós temos que o Senhor tem esse controle, ó Pai. E que nesses momentos de crise, ó Pai, o seu Evangelho possa avançar cada vez mais, o seu reino, ó Pai, cada vez mais seja evidenciado para aqueles que ainda não o conhecem, ó Deus. Use as nossas vidas, ó Pai, para mostrar o seu amor, ó Pai, para as outras pessoas. Que nós possamos cada vez mais ter essa vontade de servir ao próximo, ó Pai, com a intenção de que Cristo Jesus seja anunciado e o Senhor seja cada vez mais glorificado. Ó Pai, derrama o seu Santo Espírito em nossas vidas, que possamos ser sensíveis à necessidade do próximo, que possamos ser sensíveis, ó Pai, ao serviço que o Senhor tem nos dado, Deus. Muito obrigado por tudo, abençoe a vida de cada um que está aqui presente conosco, ó Pai, nessa transmissão. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Ajude-os, ó Pai, a passar por essas necessidades, por essas tribulações, ó Pai. Aqueles que têm muito, ó Pai, que o Senhor dê, ó Pai, essa vontade de contribuir para aqueles que estão passando necessidade, ó Pai. Toque os nossos corações, toque as nossas vidas, ó Deus. É isso que oramos agradecidos, ó Pai, em nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Meus queridos, então vamos mais uma vez louvar o nosso Deus com a música tema desse mês, né? Frutificando em tempos difíceis. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja os teus olhos, seja os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, é tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Muito bem, meus queridos. O rápido aviso que eu falei que ia terminar, né? É que, mais uma vez, lembrando, né, que nós temos a campanha das cestas básicas, né? Sua contribuição foi muito importante no mês passado, que nós conseguimos alcançar várias famílias, e ela continua sendo importante para que nesse final desse mês nós compremos mais alimentos, para a gente confeccionar mais cestas básicas e entregar para aquelas pessoas que estão necessitando nesses tempos difíceis. Então, se você ainda não contribuiu, né, fica aqui o desafio, entre em contato com a gente, que a gente vai até fazer, né, a gente ver qual é a melhor maneira da gente poder
pegar esse dinheiro para poder ir lá comprar no final do mês as cestas básicas. E que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mais uma vez por ter contribuído na participação nos comentários, né? Por ter assistido essa transmissão e por ter mais uma vez participado deste momento bom de comunhão e palavra de Deus no nosso grupo familiar, né? Quer dar um recado? Não. Eu falo isso tudo da palavra de Deus. Então, muito bem, meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua família e toda a sua semana. Então, até quarta-feira, até domingo, né? Às 10 horas da manhã, com a Escola Dominical com o pastor José Marcos, e também às 7h30 com o pastor Antônio nas nossas transmissões ao vivo. Então Deus abençoe e até mais.